é importante salientar ainda que em 1908, por exemplo, estava chegando aqui o primeiro navio com os imigrantes japoneses, em 1908. Já com a leva de imigrantes japoneses para branquear o Brasil, para os japoneses trabalharem aqui, as políticas públicas que foram feitas para os imigrantes, né? Foi um dos primeiros sistemas de cota, podemos dizer assim. Então, sim, houve políticas públicas, assim como nós lutamos hoje, né, para os nossos e para os nossos descendentes, houve lá atrás, porque os nossos antepassados foram jogados à míngua da sociedade. Há relatos em determinados livros, em determinadas obras, que, além das favelas, por exemplo, na Lapa, na pequena África, eram cheios de negros e negras, né, pretas, que eram jogadas na rua, viviam no cais do porto, viviam jogados na marginalidade, né? Esses eram nossos ancestrais que baixam nos nossos terreiros hoje, né? É bom salientar isso. Então, para esse povo, e aí eu falo agora do pessoal contemporâneo, né? Não pode. A Umbanda tem que ser um branco, porque a história que nós ouvimos foi de uma pessoa branca, espírita, então, kardecista, cristã. Então, eu preciso formalizar esses elementos, né, dentro de uma democracia racial que até hoje não existe dentro desse país, né, diga-se de passagem. Nós não temos uma equidade entre indígenas, entre pretos e brancos, né? Então, não há também essa questão de que muitos falam, mas o Zélio organizou o culto porque os negros eram desorganizados. Organizados em que sentido? Quer dizer que os nossos não eram organizados? Não existia uma organização? Né? Que organização é esta? A organização formatada em quais laços e quais bases? Numa base cristã? Numa base kardecista? Ok, não era mesmo. Então, há de se separar do que Zélio fazia, que era o culto dele específico, e como Zélio tinha muitos que faziam praticamente a mesma coisa que Zélio, você tinha advogados, médicos que faziam sessões de mesa em suas casas, em que esses espíritos de pretos e indígenas também incorporavam lá dentro. Então, o Zélio é um entre muitos dentro da elite carioca que fazia a mesma coisa. A diferença é que a história de Zélio, uma história regional, foi contada como uma situação global, como o início de tudo, como se antes não existisse nada, não existia o culto dos pretos velhos, não existia a incorporação de caboclo, né? Não existiu o tambor, até porque Zélio também não era adepto do tambor. Zélio vinha sentado numa mesa de paletó e gravata, onde recebia essas entidades, não tinha roupinha branca, não tinha colar de fio de contas, não tinha nada disso, gente. Então, a coisa já não nasceu pronta, foi construída ao longo do tempo, como o pai André bem falou. E, para fechar, para não ficar muito longo, vai muito de encontro àquele texto que nós publicamos agora há pouco, há uns dias atrás, falando que a branquitude vai pensar o quê? Mas eles têm o candomblé, o sistema deles, que é afro, agora eles também querem a Umbanda? Como assim? Não pode. Porque o branco, se você falar que a Umbanda não pertence a ele, não vem de um ancestral, né? Branco, ele não vai se sentir bem dentro de uma religião de pretos. É lógico, cada casa tem a sua particularidade, cada casa tem a sua história, mas a gente não pode colocar dentro de um mito como se fosse uma coisa global, até porque esse Brasil é muito grande. Perfeito, meus irmãos. Vocês explanaram muito bem. Só gostaria de fazer um adendo também, né? Aproveitar o gancho aí do Pai Renato. Quando o Pai Renato cita que existiam muitas outras pessoas fazendo a mesma coisa que Zélio fez, eu me lembrei daquilo que hoje nós chamamos de Umbanda Popular, né?
que nada mais é do que a manifestação de entidades sobretudo, caboclos e preto velhos no interior do Brasil, né, que se manifestam e se manifestavam já nessa época nos corpos das benzedeiras, né, daquelas pessoas que faziam orações para curar as pessoas. Isso era muito comum no interior do Brasil, e essas pessoas sequer ouviram falar em Zélio Fernandino de Moraes e mito de fundação da Umbanda. Né? Se você chegasse aí para conversar com uma dessas pessoas há um tempo atrás, quando elas eram vivas, pessoas que eram contemporâneas a essa história do mito da criação, se você perguntasse isso para ela, ela não saberia te responder, né? O que é, quem era Zélio, o que era Umbanda, sobretudo a história do mito de criação, porque já essas entidades elas já se manifestavam a todo momento, né? Tanto antes da história do mito de fundação, quanto no mesmo momento ali onde tudo acontecia, nesse palco aí da macumba carioca que estava acontecendo no Rio de Janeiro, né, que traz todo um contexto. Né? E é importante a gente também fazer uma reflexão aí no contexto histórico da época. Veja, 1908 era muito próximo ali a 1888, que ocorreu a abolição da escravidão, onde os negros foram colocados na rua sem nenhuma política pública que acolhesse toda essa população, como o pai Renato bem disse. Né? E com isso começaram as leis proibicionistas. Essas pessoas elas estavam livres, entre aspas, né? Porque ao mesmo tempo que estavam jogadas nas ruas, existiam muitas leis de controle social dessa população negra. Então, essas leis elas foram criadas com o objetivo de promover uma higienização mesmo dessa população, como o pai Marlon bem disse, né? Inclusive baseadas em leis, em teorias eugenistas, né? O eugenismo nada mais é do que uma forma de racismo que busca justificar esse racismo dentro de teorias científicas, sobretudo genéticas. Então, existia um projeto no Brasil para branquear a população. E esse projeto, se ele tivesse dado certo, ele deu certo até certo ponto, mas se ele tivesse dado certo até agora, 2020, recentemente, não era para ter mais população negra no Brasil. É semelhante ao que ocorreu na Argentina, por exemplo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, tudo isso acontecia nesse contexto de Brasil, na época de criação do mito de fundação da Umbanda. Então, só para contextualizar e trazer essas informações sobre racismo no Brasil, que é muito importante que as pessoas compreendam e saibam que o racismo no Brasil ele existe e nunca deixou de existir. Ora, ele se apresenta de forma mais agressiva, mais violenta, mais explícita, ora, ele se apresenta de uma forma mais velada, né, de uma forma mais estrutural, que são os tempos que nós estamos vivendo hoje. Mas sempre faça esse paralelo entre mito criacional e racismo, entre Umbanda, branca e racismo, porque isso tem tudo a ver.